Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo e muito obrigado por nos deixar adentrar em seu lar. Hoje estudaremos a última lição deste trimestre com o tema O Cativeiro de Judá. Nesta lição, iremos estudar sobre o cativeiro de Judá, também conhecido como Reino do Sul. Traremos um breve panorama dos reis do Reino do Sul. Explicaremos a tríplice decadência de Judá, destacaremos algumas advertências dos profetas levantados por Deus antes do cativeiro, citaremos os principais motivos do cativeiro de Judá, veremos como ocorreu o cativeiro babilônico e, finalmente, mencionaremos a promessa de restauração. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A decadência política, social e religiosa do Reino do Sul se deu pelo motivo da grande maioria dos reis de Judá serem maus. Além de não guardarem a palavra de Deus, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e conduziram o povo à rebelião contra Deus. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática nos diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. O objetivo geral de nossa lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. E terceiro, relatar a queda de Judá. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18 ao 20, e segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 10. Acompanhe conosco. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo na terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei,
como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonatas Éder. Pai do irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Givanildo Hermano. Pai do irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor. Queridos irmãos, estamos hoje na 13ª lição, que tem como título Cativeiro de Judá. Estamos finalizando o nosso trimestre e é um momento propício, né, para que o professor possa fazer uma revisão com a sala de todo o conteúdo. Claro, esta revisão ela não pode tomar metade da aula, ao contrário, né, é uma revisão de mais ou menos 5 a 10 minutos, fazer todo um apurado de tudo quanto foi estudado durante esse trimestre. É um momento também em que o professor deve pegar a sua caderneta de chamada, fazer uma revisão, ver os alunos que estão ausentes, ou que estiveram ausentes durante este trimestre, fazer um grupo de alunos que possa visitar, que possa convidar, mostrar a importância do que é este aluno na escola dominical e mostrar a importância da escola dominical para a vida deste aluno. É um momento em que o professor, na finalização desse trimestre, ele tem a oportunidade de reorganizar, de formatar toda a sua classe e também, a partir disso aí, né, organizar planos de ação para o crescimento da classe para o próximo trimestre. Sempre estimulando os seus alunos a participar, não faça da sua aula um monólogo, apenas o professor falando, estimule seus alunos a participarem da aula, peça para que os seus alunos leiam os textos. É importante que todos os alunos estejam com Bíblia em sala de aula, é importante que todos os alunos estejam com a lição em sala de aula, porque a lição é um roteiro, é o roteiro da aula daquele dia, mas a Bíblia é o livro didático da escola dominical. Irmão Givanildo, estamos iniciando ou finalizando, melhor dizendo, o trimestre que vai deixar saudade. Com certeza, pastor. Foi um trimestre muito abençoado, né, onde nós pudemos aprender com os erros e com os acertos dos servos de Deus. Estivemos estudando sobre os reis de Israel, estudamos muito aquela parte histórica bíblica, né, envolvendo principalmente os livros dos reis, os livros das crônicas. E eu tenho certeza que, apesar de ter sido uma lição muito histórica, não temos dúvida disso, mas foi uma oportunidade que nós estivemos, né, estudando sobre os principais personagens bíblicos, principalmente nesse período do reino de Israel, né, o reino unido, começando ali com Salomão, o reino dividido, os reis de Israel, os reis de Judá. E o Espírito Santo esteve, né, falando conosco, nos ensinando através da história de Israel, da história de Judá, e nós pudemos aprender com os erros e com os acertos dos servos de Deus. E eu costumo sempre dizer que quando a Bíblia traz os bons exemplos, por exemplo, que nós estudamos sobre Joás, sobre Josias, Ezequias, é para nós imitarmos o seu modelo, né? E quando traz os maus exemplos, por exemplo, do rei Acabe, do rei Acasias e de outros reis, é para nós não cometermos os erros que eles cometeram. Eu tenho certeza que foi um trimestre muito rico e com certeza vai deixar saudade. Foi uma oportunidade de nós recapitularmos, né, a história de Israel, principalmente dos reis, dos livros dos reis e das crônicas. Foi um trimestre muito abençoado. Embora tenhamos estudado, né, sobre um pouco do Reino do Norte, um pouco do Reino do Sul, irmão Éder, mas há muito assunto ainda que o professor, pós-lição, pode se debruçar nos livros históricos. Verdade, verdade. Principalmente, irmão João estava comentando, essa questão dos livros históricos, eles também estão interligados aos livros dos profetas. Então, eu acho que hoje nós vamos fazer um pouco isso, né? Pegar os livros históricos e analisá-lo a partir das profecias. E aí nós vamos ter um outro ponto de vista que agora, além do ponto de vista histórico, escrito pelos escritores, agora nós vamos também ver o ponto de vista divino. Como é que Deus estava enxergando a nação e por que eles vão ser levados para o cativeiro. Então acho que isso enriquece, não é, pastor, o conteúdo, né? Porque existem duas visões. Existe a linha histórica que está acontecendo, e isso é tratado em Crônicas e Reis,
mas a parte, vamos dizer assim, a parte divina está dentro dos livros dos profecias, como, por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, entre outros. Embora, irmão Éder, a gente tenha visto o conteúdo que a gente tem estudado dentro desse trimestre, percebemos o quanto ele foi marcado pela infidelidade de Israel, pela idolatria. Também, por outro lado, observamos o exercício da misericórdia de Deus, Deus levantando os profetas, Deus levantando servos de Deus para trazer a mensagem de arrependimento, o povo se arrependa, o povo se humilhe. Mas, no geral, a gente percebe que nunca foi o desejo de Deus que o povo fosse para o cativeiro. Aliás, o desejo de Deus era que o povo obedecesse os seus preceitos, os seus mandamentos e vivesse bem a partir daquilo que Deus havia revelado e que Deus havia mostrado como o seu propósito perfeito para o povo de Israel. Sim, o cativeiro é um remédio muito amargo. É um remédio amargo. Eu estava estudando a lição e eu vi como Deus é longânimo, não é? O Reino do Sul teve 345 anos. Desse período aqui, nós vamos ter bons reis, né? Da última lição nós tivemos um rei excepcional, que foi o rei Josias, que promoveu o último grande avivamento do povo de Judá. Porém, pastor, não é que a paciência de Deus tenha um limite, mas tem hora que a sua longanimidade, ela precisa dar lugar ao juízo. Isso. Não é? E aí nós vamos ter que estudar essa lição hoje e o principal pensamento que o professor precisa levar para o seu aluno é o seguinte: Deus é longânimo, e aí a paciência de Deus ela é realmente grande, mas lembre-se que ele também é justiça. E se Deus fosse apenas longânimo, ele seria passivo, e Deus não é assim. Então nós vamos ver que Deus deu a oportunidade ao povo de mudar, foi um remédio amargo, mas trouxe um certo efeito, não é? É a partir dessa perspectiva que nós vamos ter, por exemplo, depois do retorno, uma volta à adoração real a Deus, não vai ser assunto da aula de hoje, e posteriormente a chegada do Messias. Então, teoricamente funcionou, o remédio amargo funcionou. Mas sim, o senhor está correto, não era o projeto de Deus, o cativeiro para o povo, foi uma consequência do pecado humano. Nós podemos até fazer uma ilustração aqui, não é? Que quando Deus colocou, por exemplo, Adão no Éden, qual era o desejo de Deus? Que eles estivessem no Éden, não é? Desfrutando dos benefícios, dos privilégios daquele pomar. Só que o que acontece? O pecado, a desobediência de Adão fez com que ele fosse expulso. Então veio a maldição, a terra começou a produzir espinhos e cardos. Isso ocorreu com a nação de Israel. Deus havia feito a promessa a Abraão, Deus fez a promessa a Moisés, Deus fez a promessa a Josué, que iria dar aos filhos de Israel a terra de Canaã. E qual era a característica dessa terra? A terra que mana leite e mel. Então era uma terra próspera. E qual era o desejo de Deus? Que os filhos de Israel habitassem, povoassem nessa terra, conquistassem e tomassem posse. Não é? Eu posso dizer assim, eternamente. Mas, infelizmente, por causa dos pecados de Israel, nós estudamos na lição de número 10, o cativeiro do Reino do Norte, né? As 10 tribos foram levados pela Assíria para outras terras e, por volta de 586, aí vem a ocasião de Judá, que é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Então, o que foi que provocou esse cativeiro, a saída, né? O desterramento dos filhos de Israel? Os seus pecados, as suas negligências e as suas transgressões. É interessante, pastor, capítulo 2 do profeta Jeremias, se o senhor me permite, versículo de número 11 em diante. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 2, verso 11 em diante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, eu acho que esses 3 versículos resumem bastante isso que o irmão Joanildo falou. O povo trocou tanto, né, a Deus, ele se compara aqui a uma fonte limpa, e o povo prefere beber água suja, ao ponto de Deus dizer assim, já que vocês não querem, vão viver sem a minha presença. E isso acontece no cativeiro. E, irmão Givanildo, nós temos o aspecto, claro, há o aspecto espiritual, que é o motivo do cativeiro, um dos aspectos, não é apenas o aspecto espiritual. Há aspectos também políticos e sociais que somam ao aspecto espiritual,
que faz com que o próprio Deus, mesmo não desejando que isso ocorresse, de fato acabe sentenciando o povo, ou Judá, ao cativeiro. Exatamente. Primeiro nós vamos perceber que desde o livro de Deuteronômio, né, antes mesmo do povo conquistar a terra de Canaã, Deus havia dito através de Moisés, isso está lá no capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, que é um dos capítulos mais conhecidos do livro, onde Deus ordena a Moisés que possa promulgar tanto as bênçãos como as maldições, né? Isso. Então, dos versículos 1 a 14 seriam as bênçãos se o povo chegasse em Canaã e obedecesse a Deus. E dos versículos 15 até o versículo de número 68, as maldições. Se o povo chegasse em Canaã, se eles transgredissem a lei de Deus, então inevitavelmente viriam as maldições. E dentre essas muitas maldições que Deus havia predito através de Moisés, estava exatamente o fato deles serem levados a outras terras. Por exemplo, nos versículos 48 a 50 do capítulo 28 de Deuteronômio, Deus diz: assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Verdade. Então, o povo já estava ciente, antes mesmo de eles conquistarem Canaã, eles já haviam recebido de Deus esse decreto. Olha, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos. Agora, se vocês, ao chegarem lá, vocês transgredirem a lei de Deus, vocês serão desterrados, vocês serão lançados fora. E aí, quando nós vamos perceber tanto a história de Israel quanto de Judá, nós vamos observar a transgressão, né? Lá no livro de Jeremias, por exemplo, capítulo de número 3, versículo 6 em diante, nós vamos perceber que Judá já tem um exemplo de Israel. Sim, o Reino do Norte, né? O Reino do Norte. Por que foi que o Reino do Norte foi para o cativeiro? Por causa da sua desobediência. Uhum. Inclusive, quem estava reinando em Judá era exatamente Ezequias. Então, Senaqueribe não invadiu Judá, por quê? Porque Judá estava servindo a Deus. Então, lá no capítulo 3 de Jeremias, a partir do versículo 6, diz: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. É como se Deus estivesse dizendo através de Jeremias: Jeremias, o povo viu o que aconteceu com Israel, que foram levados para o cativeiro. E mesmo assim não houve arrependimento, né? Não se arrependeram. Versículo 8. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde de Israel despediu e lhe deu o seu libelo de divórcio. É como se Deus dissesse assim: olha, eu rejeitei, espalhei para outras nações. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Então, Judá seguiu o mesmo exemplo. Então, nós vamos perceber podemos dizer assim, uma tríplice decadência que ocorreu em Judá e em Israel, que promoveu o cativeiro tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, né? Houve uma decadência política, porque a maioria dos reis foram reis maus. Que coisa interessante. Todos os 19 reis de Israel foram maus. Não houve nenhum rei bom em Israel. E dos 20 reis do Reino do Sul, nós vamos perceber que apenas 8 deles foram bons. Inclusive, nós estudamos sobre alguns: Joás, Josias e o rei Ezequias. Mas, podemos dizer assim, 12 reis foram maus. E isso acarretou numa decadência social. Não é? O povo começou a transgredir a lei de Deus, a adorar outros deuses, começaram a haver as injustiças sociais, não é? A embriaguez, as prostituições e, finalmente, a decadência religiosa, né? A apostasia, o abandono de Deus, o abandono da lei de Deus. Então, isso resultou, inevitavelmente, no cativeiro, tanto de Judá quanto de Israel. É interessante, pastor, quando o irmão Joanido fala dessa tríplice decadência, como Deus usa profetas para sentirem a sua dor, né? Tem um deles que é o Abacuque, e se a gente puder ler esse texto rapidinho, Abacuque capítulo 1, veja que interessante esse ponto que o irmão Joanildo falou sobre essa tríplice forma de decadência, né? Capítulo 1 do profeta Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque, verso 1.
Até quando, Senhor, clamarei? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa ali se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, nos dias do período de Judá, nós temos esse problema social, nós temos esse problema político, no sentido das pessoas confiarem mais nas outras nações do que em Deus, e em decorrência a isso chega o cativeiro, e o cativeiro, infelizmente, leva o povo para esse caminho que o irmão Givanildo falou, que não era a proposta de Deus. E quando nos debruçamos, irmão Givanildo, sobre o cativeiro de Judá, em especial o ministério do profeta Jeremias, né, que aqui, nesta lição, nós temos o profeta Jeremias, nós temos Isaías, o profeta Ezequiel, Daniel, Miqueias, né? E só o livro do profeta Jeremias já mostra a densidade de informações que Deus trouxe, que Deus foi falando com Judá, Deus foi orientando Judá. Agora, o que me chama a atenção no ministério do profeta Jeremias é o seguinte, é que Jeremias é o profeta que ele traz uma mensagem de contramão. Uhum. De contramão por quê? Porque pelo pacto deuteronômico, você deve se obedecer ao Senhor, Israel nunca seria cauda, sempre seria cabeça. Israel, em obediência, estaria vencendo os inimigos. Israel, em desobediência, Deus usaria os inimigos contra Israel. Uhum. Só que isso é o princípio geral, a regra geral. Mas Jeremias traz uma mensagem dizendo assim, vocês vão ter que se submeter ao inimigo. Então, vai na contramão de tudo que todos os profetas anterior a Jeremias, isso talvez tenha sido um grande julgo até para o próprio Jeremias, né? De estar trazendo uma mensagem nova no sentido de que nunca na história do povo de Deus, Deus havia usado um profeta para dizer assim, se submeta à nação, vocês vão se submeter a eles, vocês vão ser servo dele, mas Senhor, não, é a vontade de Deus que vocês se submetam, porque isso aí contrariava a regra geral que é obedeçam e vocês serão prósperos, desobedeçam e Deus estará usando os inimigos contra Israel. Exatamente, e essa é uma das razões pelas quais Jeremias foi considerado como um traidor da nação. Porque a mensagem dos falsos profetas, que foram contemporâneos a Jeremias, dizia assim, olha, que haverá paz, né? Deus não iria permitir, era essa a mensagem dos falsos profetas, que Deus não iria permitir de forma alguma que a cidade onde estava o templo, a cidade de Jerusalém, fosse invadida por nações inimigas. Mas Jeremias, ele recebe essa incumbência de falar exatamente o inverso, de dizer que por causa da rebeldia, por causa da transgressão de Judá, Judá seria invadido por outras nações, por nações estrangeiras. E a forma menos dolorosa para Israel, porque já que o juízo era inevitável, seria submeter ao rei de Babilônia. Seria menos doloroso. Por quê? Como houve a resistência, nós vamos perceber isso, como houve a resistência, então houve o cerco, houve o estado de sítio, houve fome, houve miséria na nação. Então, assim, houve um sofrimento maior. Caso o povo tivesse atendido à voz de Jeremias, eles teriam se entregue, então seriam levados para o cativeiro, mas a dor seria muito menor. Então, Jeremias ele foi desprezado pela nação inteira, exatamente por conta dessa mensagem que ele ensinou ao povo, que ele deveria se entregar ao rei de Babilônia para que eles pudessem ter um sofrimento menor do que ocorreria se eles tentassem lutar ou relutar contra a vontade de Deus. O que Jeremias e os outros profetas contemporâneos têm a dizer mais sobre este assunto? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição 13 do nosso trimestre, que tem o título O Cativeiro de Judá. No bloco anterior nós comentamos sobre os profetas, né? Os profetas contemporâneos deste
período difícil para Judá, foi o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Miqueias e alguns outros profetas, né, irmão Éder? O que é que a gente pode comentar? O que é que esses profetas têm a dizer sobre este período? É importante também salientar que cada profeta vivenciou uma época diferente. Não é? Por exemplo, como o cativeiro já estava predito muito antes do povo se estabelecer na terra, se houvesse desobediência, e vai haver, o que é que Deus faz? Deus vai mandando a sua voz profética, olha, para ver se o povo volta, né? E às vezes funcionou, no sentido de alguns reis ouviram. Como, por exemplo, nós estudamos semanas anteriores Josias, né, que teve problema, encontrou o livro da lei e houve uma renovação espiritual. O rei Ezequias foi um outro homem que foi até alertado pelo primeiro profeta que a gente vai comentar hoje, que é o Isaías, vai ouvir a voz de Isaías, mas outros não. Então, acredito, pastor, que a grande mensagem que a gente tem aqui, para falar inicialmente sobre os profetas, é o seguinte: aquelas pessoas que deram ouvido retardaram o cativeiro, se a gente puder usar essa palavra. Porque o cativeiro iria acontecer de uma forma ou de outra por conta da desobediência, que nós vamos ver mais para frente. Mas a longanimidade de Deus, né, a bondade de Deus faz com que a sua voz profética ela seja ministrada. O primeiro que a gente queria mencionar é Isaías. Isaías ele viu de tudo, desde a corrupção, né, a questão do reino mesmo, até a corrupção no meio do povo. Mas ele recebeu uma convocação por Deus para ser chamado e ser profeta, já consciente de que a sua chamada seria difícil. E para isso a gente vai ler um versículo, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, muito conhecido, do 1º ao 8º versículo, nós temos aquela parte bonita, não é? Que muitas vezes os irmãos pregam em trabalhos missionários, por exemplo, né? Quem enviarei, quem há de ir por nós. Mas o versículo 9 é muito interessante porque Deus já deixa Isaías, pastor, ciente da sua chamada. Veja o que diz, meu querido irmão em casa, o verso 9. Então disse ele aqui o Senhor, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Verso 10. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e feche-lhe os olhos. Não venham eles a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. E aí ele vai fazer um questionamento a Deus quando isso acontecer, e aí Deus vai explicar. Mas é muito interessante que Deus já começa com Isaías dizendo o seguinte, estou lhe chamando, estou lhe purificando, existe todo aquele ritual bonito, mas Deus diz assim, se prepare, você não vai ser ouvido, porque o coração desse povo é duro e é obstinado. E é o que realmente acontece, não é? Do primeiro capítulo até o capítulo 39, nós temos a predição da queda. E a partir do capítulo 40, não é, irmão Júnior? Nós temos um momento de restauração. O que eu acho interessante, irmão Givanildo, é que a forma pedagógica que Deus traz a mensagem ao povo. A gente percebe, por exemplo, vamos fazer um recorte aqui em Jeremias. Jeremias é um profeta que é utilizado por Deus não só para levar a mensagem, mas a própria vida de Jeremias serviria de um ensino prático para a vida de Israel. Por exemplo, em Jeremias 16, versículo 2, diz o seguinte, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar. Em primeiro lugar, Deus diz assim, Jeremias, tu vai viver uma vida celibatária. Celibatária. Segundo, capítulo 16 ainda, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, não entres na casa de luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças dele, porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. Segundo, Deus diz a Jeremias, primeiro você vai viver uma vida celibatária, você não vai ter filhos. Segundo, você não vai na casa de luto. Você não vai ter nem misericórdia da família que perdeu o ente querido. Você não vai chegar lá, porque isso vai servir de uma lição para aquele povo de que eu rejeitei aquele povo no dia da angústia. Terceiro, versículo 8 diz, não entres na casa de banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Então, é outro ensinamento. Deus traz um modus vivendi para Jeremias dizer assim, você não vai ter mulher, você não vai entrar em casa de luto e também você não vai para festa nenhuma. Tudo isso para ensinar o povo de Israel de que Deus estava insatisfeito, de Israel, digo, Judá. De Judá, que Deus estava insatisfeito com aquela situação e que o juízo estava iminente. Exatamente. Inclusive, nós podemos dizer acerca de Jeremias
que Deus não falou só através da boca de Jeremias. Deus falou através da vida de Jeremias, né? Então, quando Jeremias, por exemplo, Deus disse não case, então porque Deus sabia das aflições que viria, da invasão estrangeira. Então, com certeza, se ele tivesse mulheres e filhos, seria muito mais difícil para ele, ia sofrer muito mais. Então, não vá na casa de luto, ou você não vai se compadecer de quem perder. Deus estava irado. Inclusive, o contexto vai dizer isso. No capítulo 16, versículo 11, diz: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e foram após outros deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Então Deus deixa bem claro, explica por que Jeremias não deveria casar, não deveria onde tem banquete, não deveria lamentar pelo morto. Então a própria vida de Jeremias, posso dizer assim, era uma espécie de uma profecia. Quem olhasse para Jeremias, Deus estava falando através do procedimento, né? Então, por exemplo, certa ocasião, Jeremias coloca sobre si um jogo de madeira. Né? Isso. Então, outra ocasião, Deus diz a Jeremias que colocasse um cinto de linho debaixo de uma pedra, né? Num rio. Outra ocasião, Deus diz a Jeremias que ele comprasse uma propriedade em Anatote. Quer dizer, cada atitude, cada ação, Deus estava falando não só através da boca de Jeremias, mas através de ações, através de atitudes. A própria vida de Jeremias já era uma profecia. Tem algumas coisas assim, pastor, em Jeremias que é apaixonante, né? Ele é um dos poucos profetas que vai ouvir Deus se contrapor a uma questão que ele aprendeu como sacerdote, né? Ele não exerceu o sacerdócio, mas ele era da linhagem sacerdotal. Deus vai mudar a sua chamada, que é a questão da intercessão. Nós estávamos aqui no intervalo conversando, e o capítulo 7 e o verso 16 tem um assunto bem interessante do livro de Jeremias, tá? 7 e 16 diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Isso vai ser dito novamente no capítulo 11 e o versículo 14. 11 e 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa de seu mal. E é interessante, pastor, também analisar que ele é um ser humano, assim, e no seu livro ele não vai demonstrar que ele é um super judeu, né, vamos dizer assim. Eu ia dizer super crente. Um super judeu, né? Mas ele é um ser humano que entra em conflitos, né? Com certeza. Capítulo 17 é muito bonito esse texto, não é? Jeremias vai mostrar suas fraquezas, não é? Sobre o pecado de Judá, mas isso fica mais evidenciado depois do problema dele com Passu, que é no capítulo 20. Tem um versículo que eu queria ler, só para a gente mostrar aos professores como é interessante isso aqui, não é? Veja na sua Bíblia 20, verso 7 do profeta Jeremias. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Verso 8. Porque desde que falo, grito e clamo. Violência e destruição, aí a mensagem dele, não é? Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, verso 9, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. É alguém que vai sentir a dor também, não é? Ele vai escrever depois um livro sobre o seu lamento. É um homem muito sincero, muito verdadeiro. E nós vemos nele o sentido que Deus tem, a paixão por Israel, o amor por Israel, mas em ver que não tem jeito. O cativeiro virá, infelizmente, e o cativeiro vai corrigir o povo. E era isso que fez, e foi isso que fez Jeremias sofrer. Porque ele chamava o povo a arrependimento e as pessoas não atendiam esse chamado, né? Então os homens não se arrependeram, os homens não se voltaram para Deus como ele esperava. E por que ele sofria? Porque ele amava o povo, né? É o caso de Oséias, que Oséias, ele casou-se com Gomer, porque Deus havia dito que ele casasse com uma filha de prostituição, só que ele não fez aquilo só por obediência, ele amava aquela mulher, mesmo ela sendo infiel, mesmo ela sendo adúltera. E nós podemos dizer assim, que Jeremias, em certo aspecto, também representava Deus, que estava anunciando o cativeiro, estava anunciando o juízo, mas lá no fundo ele amava o povo. E a maior prova disso é que ele escreve o livro das Lamentações como um pesar, como um lamento, como uma tristeza profunda no coração
pelo fato de o povo não haver se arrependido. Parece que é Deus chorando em Lamentações. Exato. Não é? Passando na cidade, Isso. vendo a ruína, As destruições. e dizendo não era para ser assim, mas se tornou assim. E o que é mais angustiante, irmão Givanildo, para o profeta Jeremias, é perceber de que era uma situação inevitável, irremediável e que ele, enquanto profeta, não iria ter a oportunidade de ver o seu povo voltar do cativeiro. Exato. Jeremias, ele, em certo aspecto, ele viu o cumprimento da profecia no que diz respeito às invasões estrangeiras, né? Ele viu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, então tanto Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram contemporâneos, né? Então ele chegou a ver a deportação para a Babilônia. Jeremias não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém, até porque o rei permitiu que ele ficasse. Ele pôde escolher, não foi? Ele pôde escolher. Mas ele viu o povo ir para a Babilônia. Deus usou Jeremias para dizer que o período do cativeiro seria de 70 anos. Mas ele sabia que não veria o retorno, porque com certeza 70 anos depois ele estaria morto. Então Jeremias vai depois com outros judeus para o Egito, possivelmente morreu lá no Egito mesmo, então ele não viu o cumprimento dessa profecia. Ele viu o cumprimento da invasão estrangeira, da invasão através de Nabucodonosor, mas não viu o retorno, porque isso só se cumpriu 70 anos depois. Nós já falamos sobre a tríplice decadência de Judá, mas, rapidamente, quais foram os motivos do cativeiro de Judá? Pelo menos dois, pastor. Eu vou comentar o primeiro, que é a rejeição da lei de Deus. Eu acho que um texto para fechar bem esse pensamento é o texto áureo. O texto áureo explica bem que o povo rejeitou a lei de Deus. Veja o que diz, segundo o livro das Crônicas, 36:16. Pois zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, eu acho que, em primeiro lugar, não é, a gente poderia apontar isso, a rejeição à lei de Deus. E é bom a gente já aplicar. Nós vivemos um período onde as pessoas rejeitam muito a palavra de Deus, né? Distorcem, deturpam, denigrem, mas lembre-se que a rejeição leva a um fim trágico, não é? Que isso não seja motivo de destruição na vida de quem está ouvindo. Ouça a voz de Deus, guarde sua palavra, para que não aconteça com você o que aconteceu com o povo de Judá. Então seria essa, pastor, a primeira, a questão da rejeição à lei de Deus. Além da rejeição, tem também a rejeição à correção de Deus. A correção, ao convite. Porque nós podemos dizer, pastor, que se existe algo pior do que o pecado, é não atender o convite ao arrependimento, né? Não atender o convite. E nós vamos perceber isso, que Deus levantou os profetas chamaram o povo ao arrependimento, e nós vamos perceber que em outras ocasiões, até nações estrangeiras, povos que não serviram a Deus se arrependeram. É o caso dos ninivitas, quando Jonas pregou, e observe que a mensagem de Jonas, né, não era aquela mensagem assim, olha, se arrependam, não, era uma mensagem de juízo, olha, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o povo ouviu, creu, arrependeu-se. Enquanto que a nação de Israel, o povo de Judá, que foram alvos de tantos milagres, né, eles ouviram os profetas, mas eles negligenciaram. Eles rejeitaram a voz de Deus através dos profetas, não é como diz o texto áureo, eles escarneceram, eles zombaram, eles desprezaram dos profetas, dando ouvidos aos falsos profetas. Então, além de transgredir a lei de Deus, eles não se arrependeram, não atenderam ao convite de Deus para o arrependimento. E agora Nabucodonosor chega, leva o povo cativo, e agora? Mas isso, é claro, nós estaremos só comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltaremos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a última lição do nosso trimestre, a 13ª lição com o tema O Cativeiro de Judá. E no bloco anterior, irmão Givanildo, nós já encerramos com a invasão de Nabucodonosor, levando o povo cativo. E agora? É importante nós lembrarmos aos professores, né, que essa lição não deve terminar assim, falando da invasão estrangeira, falando só de destruições, mas, acima de tudo, falando sobre uma mensagem de esperança. Inclusive, nós vamos perceber, no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos perceber que o terceiro subtópico fala sobre a esperança profetizada. Então, o mesmo Deus
que anunciou o cativeiro babilônico, o mesmo Deus que anunciou a invasão estrangeira, ele também se utilizou dos seus servos, os profetas, principalmente Jeremias, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Inclusive, havia outras profecias que iriam se cumprir na história de Judá, de Jerusalém, de Israel, como, por exemplo, o nascimento do Messias, né? Como, por exemplo, o retorno para a sua pátria. Então, é muito importante nós terminarmos essa lição, concluirmos esse trimestre falando sobre essa mensagem de esperança. E nós vamos perceber que Deus utilizou-se de Jeremias para escrever 2 livros, não só o livro profético, o livro do profeta Jeremias, mas o livro das Lamentações, onde Jeremias, nesse livro, que é um livro, tem um estilo mais poético do que profético, apesar de também ser profético, mas ele vai trazer tanto um resumo do que ocorreu com Jerusalém quando houve a invasão estrangeira, mas ele também vai falar da misericórdia de Deus que restaura o seu povo. Glória a Deus por isso. A gente também encontra muito mesmo material em Isaías. A partir do capítulo 40, nós temos inúmeros textos que demonstram como Deus vai restaurar esse povo e até quem vai ser usado, né? A princípio eu queria ler, pastor, o capítulo 40. Eu amo esse texto, né? Capítulo 40 inicia-se o novo recorte, vamos dizer assim, dentro da perspectiva de Isaías, sobre o que vai acontecer com Israel. E eu queria levar o professor a analisar comigo, por favor, a partir do versículo 26, 40 e o verso 26 em diante. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu sei que esse texto é um texto muito usado muitas vezes para o evangelismo, mas na realidade esse texto foi produzido no período em que Isaías profetiza a queda e o povo fica assustado e diz, como Deus vai abandonar a gente desse jeito? Aí Isaías, a partir do capítulo 40, passa a demonstrar isso. Um outro texto... Essa mensagem de restauração. Um outro texto belíssimo é o capítulo 45, que eu também gostaria de ler alguns versículos. A partir do verso 1. Assim diz o Senhor, seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E aí o Senhor diz a Ciro, né? Iria diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas o versículo 4 é o mais emblemático. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Então, mesmo diante, pastor, da queda, da destruição, Israel tinha motivos, como Daniel vai mostrar isso mais na frente, né, professor Givanildo? De dizer assim, não está tão perdido assim. Realmente houve a destruição, mas ainda há jeito, né? Tem um texto em Lamentações 3 e 21, 22, 23, que ele fala da esperança, não é? Mesmo em meio ao caos. Então, louvamos a Deus por isso, né? Porque mesmo diante do caos, ainda pode haver esperança, se voltar ao Senhor. Interessante é que a mensagem desses profetas, irmão Givanildo, não traz apenas profecias catastróficas, né? É sempre uma profecia que mostra o juízo de Deus, porque não houve, em contrapartida, um arrependimento, mas é uma mensagem de esperança. Por exemplo, foi citado Isaías. Nós temos também o profeta Ezequiel, 36 de Ezequiel até o final, nós temos promessas de restauração. Nós temos Jeremias também profetizando. Jeremias diz assim, olha, a esperança para o futuro de vocês. O pensamento que eu tenho sobre vocês não é de mal, mas de bem, e há esperança para o vosso futuro. Ou seja, é muito importante que o professor possa, nesse dia, fechar esse trimestre, fechar esta lição, trazendo esta mensagem de esperança. De esperança. Nós, no início do programa, nós fizemos uma ilustração com o Éden. E nós dissemos que o desejo de Deus é que o homem estivesse no Éden, mas por causa do pecado o homem foi expulso. Isso ocorreu com Israel, né? E eu gostaria de fazer uso de mais uma ilustração aqui. Acho que muitos telespectadores, muitos irmãos já tiveram essa experiência de
ser submetido a uma cirurgia, fazer uma bateria de exames, o médico disse assim, olha, você vai ter que ser cirurgiado. Ele não queria, mas foi necessário. E ele passa por um procedimento cirúrgico, aquele mal é extraído e depois ele volta a ter uma vida normal. Isso. Não é? Então, nós podemos dizer que o cativeiro babilônico foi um mal necessário. É como se o cativeiro babilônico fosse o hospital da restauração de Jeová, para curar o seu povo da idolatria. Então, observe que o povo, depois que voltou para a sua pátria, nunca mais eles foram idólatras. Isso. Nós vamos perceber, por exemplo, que os imperadores romanos, por exemplo, que exigiram adoração, mas observe que os cristãos não se curvaram, os judeus também não adoraram aquelas imagens, porque... Foi uma das causas até de serem deportados de novo nos anos 70. Porque eles foram curados da idolatria. Então, os profetas anunciaram o castigo, os profetas falaram sobre o sofrimento, mas os profetas também disseram, olha, tem uma esperança. E eu gostaria de ler exatamente esse texto de Lamentações, capítulo de número 3, versículos 22 a 24. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Observe aqui, Jeremias falando sobre compaixão, falando sobre misericórdia. Aí ele diz, porque não afligiste nem entristeceste de bom grado os filhos dos homens. Desculpe, eu li os versículos 33 e 34. Deixa eu ler capítulo 3, versículo de número 22. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É Deus dizendo assim, eu vou punir vocês, eu vou castigar vocês, eu vou permitir que outras nações venham invadir vocês e vocês sejam levados, mas eu vou trazer vocês novamente. Versículo 24, aí ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Nós podemos confiar em Deus. É belíssimo isso que o irmão João está falando, porque o livro de Lamentações, ele termina num tom positivo, só que em tom de pergunta. Capítulo 5, veja a partir do verso 19. Ele vai dizer assim, tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Aí vem as perguntas. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Jeremias olha para o caráter moral de Deus, pastor, isso é belíssimo. Diz assim, não, um Deus tão bom, amoroso e piedoso não vai permitir que o seu povo esteja assim, não é? E Ezequiel 37 mostra isso. Né? O povo estava realmente esfacelado como aqueles ossos estavam, mas a voz de Deus fez com que o povo se levantasse de novo. E isso é uma verdade prática também da lição de hoje, não é? Talvez quem esteja nos assistindo esteja vivendo uma vida difícil, talvez mudou de canal e bateu aqui, ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo segurou ele para você também ouvir isso. Talvez a sua vida esteja em ruínas, mas o nosso Deus é bom. E como Ele restaurou Israel, Ele pode restaurar você também. Irmão Joanildo, que lições a gente pode extrair dessa lição para estar orientando o professor que nos acompanha? As lições práticas que nós podemos extrair é que quando o povo transgride, quando o povo desobedece a Deus e não atende o convite de Deus para o arrependimento, o juízo ele é inevitável. Só que o juízo de Deus, ele também é pedagógico, Deus está ensinando, e o juízo de Deus também não está isento da sua compaixão e da sua misericórdia. Deus é aquele que pune, Deus é aquele que castiga, mas está sempre pronto a restaurar. Como o pai, que às vezes há uma necessidade disciplinada de corrigir seu filho, mas depois o pai abraça e beija e fica feliz em saber que o filho aprendeu a lição. Amém. É assim que Deus age com o seu povo. Irmão... pastor, essa lição tem muita coisa boa, não é? Mas eu queria finalizar dizendo que o professor precisa dizer ao seu aluno, né? Às vezes ele não sabe como é que está vivendo, o aluno está vivendo, que se ele está vivendo um período de fracasso, que ele pode corrigir isso ainda há tempo de correção, não é? Se ele está vivendo um momento onde Deus está o corrigindo, que ainda existe a oportunidade de Deus restaurá-lo. A lição de hoje serve para essas duas verdades. Evitar a correção, ou, se está sendo corrigido, lembrar que Deus é amoroso e misericordioso. E a aplicação, ela é essencial numa lição como essa, né? Aliás, em todas as lições. Muito mais nessa finalização de trimestre. É importante que o professor aplique o conteúdo da lição, não apenas aborde a história pela história, mas faça a aplicação, porque a aplicação vai estar diretamente ligado àquilo que o conteúdo
tem a ver com a vida daquele aluno que está ali na escola bíblica dominical. Aproveite cada minuto, aproveite cada segundo desta lição para produzir edificação no coração dos seus alunos. Não tome o tempo com testemunhos ou com sonhos, não, preencha com o ensino da palavra, se dedique, prepare, estude, ore, jejue, para que no dia que você estiver ministrando esta aula, aleluia, o Espírito Santo possa lhe usar como instrumento vivo que vai alcançar não só a mente do seu aluno, mas também o coração dele. Glória a Deus. Na lição de hoje, vimos que o cativeiro de Judá trouxe consequências drásticas e prejuízos irreparáveis para o povo judeu. Além da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, ocorreram muitas mortes, fome, desprezo e miséria para os poucos que ficaram na terra, onde houve a deportação para a Babilônia da grande maioria do povo judeu. Tudo isso poderia ter sido evitado se o povo de Judá e de Jerusalém atentassem para a palavra de Deus e para a mensagem de seus profetas, que foram escritas para servir de alerta e de advertência, não apenas para o povo judeu, mas também para cada um de nós. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção toda especial. Mas antes de orarmos, nós gostaríamos de nos dirigir aos dirigentes de escola, aos professores de escola dominical. Estimule o seu aluno para que nesse trimestre ele possa adquirir a revista da escola dominical, o roteiro de aula. É importante que todos os alunos da escola dominical tenham a sua revista, tenham o seu roteiro de aula, como também o livro didático, como nós já mencionamos aqui, que é a Bíblia Sagrada. Não só estimule a aquisição da revista, mas também faça uma revisão na sua caderneta de chamada, verifique os alunos faltosos, vá atrás dos alunos faltosos, ligue para ele, traga-os à escola dominical, estimule seus alunos a trazer mais um visitante, inclusive visitantes não evangélicos, porque a escola dominical não é uma escola apenas para cristãos, é uma escola, a escola de ensino bíblico, teológico, aberta a toda a comunidade, a todas as pessoas que querem aprender sobre o Senhor, aprender sobre o seu caminho, e quem sabe estas pessoas não evangélicas, ao frequentar a escola dominical, ao ter contato com a palavra, ao ter contato com a revelação de Deus por meio da palavra, tome a sua decisão para Jesus. Então, estimule a nova lição, estaremos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, com toda certeza há de ser um trimestre abençoado. Você tem a oportunidade de, durante esta semana, fazer esta divulgação e no início da próxima semana, na primeira lição do próximo trimestre, estarmos juntos para a glória do Senhor. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos neste momento finalizando este trimestre tão abençoado, onde tu pudeste, Senhor, por meio da tua palavra, ministrar aos nossos corações, nos chamar, Senhor, para mais perto de ti, nos ensinando os teus caminhos, os teus estatutos. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre o teu povo. Neste momento, ó Pai, queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua abençoando o teu servo, o teu ungido, dando força, graça, vigor, firmeza e saúde. Que as tuas mãos de Deus continuem abençoando todas as escolas bíblicas dominicais, Senhor. E que no próximo trimestre, assim como as tuas mãos estiveram estendidas sobre as nossas vidas durante este trimestre, esta bênção continue sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre.
Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje concluímos a lição estudando sobre o cativeiro de Judá. Na próxima semana, iniciaremos uma nova lição com o tema geral, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estudaremos a primeira lição com o título O Mundo do Apóstolo Paulo. Esperamos contar novamente com a sua companhia e o programa Escola Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.